Fala galera, chegamos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre uma parte fundamental que muitos iniciantes ignoram: os custos que você paga para operar Forex. Saber disso evita que você tome prejuízo sem entender o porquê e te coloca na frente da maioria que não sabe nem de onde vem os centavos que somem da sua conta. O principal custo operacional se chama spread. O spread, pessoal, vamos começar pelo principal custo que você paga. Em qualquer operação se chama o spread. O spread é a diferença entre o preço de compra, que é o ask, e o preço de venda, que é o bid, de um par de moeda. A corretora sempre te vende mais caro e te compra mais barato. Essa diferença é o lucro dela. E é esse pequeno gap que você já começa pagando toda vez que entra numa operação. Exemplo prático: se o euro USD está com bid em 1.1000 e ask em 1.1002, o spread é de 2 pips. Isso significa que ao abrir a operação, você já começa com um pequeno custo negativo. E esse custo é automático. Você precisa autorizar, pois é embutido. Swap. Segundo custo, o swap. O swap é uma taxa que você paga ou recebe quando mantém uma operação aberta de um dia para o outro, principalmente após o fechamento da seção de Nova York. Ele representa a diferença entre os juros das moedas envolvidas no par. Por exemplo, se você está comprado em uma moeda com juros altos e vendido com uma moeda de juros baixos, pode até receber swap. Agora, se for ao contrário, você paga essa taxa. E quanto mais tempo a operação fica aberta, mais swap você acumula. Detalhes: esse swap de compra e swap de venda, cada corretora tem a sua tabela. Você vai ver isso dentro do MetaTrader. Número 3, agora vamos entender os dois preços que você vê na plataforma, que primeiramente é o bid, é o preço que o mercado te paga se você vender agora, e o ask é o preço que o mercado te cobra se você comprar agora. Isso vocês vão ver no candle. Quando vocês estiverem operando ali, vocês vão ver o candle se movimentando ali no preço atual. Vocês vão ver duas linhas, a linha bid e a linha ask, ok? Então esse é o significado de cada linha. O bid é o preço que o mercado te paga se você vender agora, e o ask é o preço que o mercado te cobra se você comprar agora. É entre esses dois que se forma o spread, e eu acabei de explicar. Saber diferenciar isso é importante, principalmente na hora de definir um stop loss ou take profit. O stop loss é o preço que você define o seu loss, a sua perda, e o take profit é o preço que você define o seu ganho, porque eles são executados com base nesses preços, dependendo do tipo de ordem. Número 4, o PIP, unidade de medida do movimento de preço. Vamos agora para um termo que você vai ouvir o tempo todo no trading. PIP. PIP significa porcentagem em point, e é a unidade de medida da variação do preço no Forex. Em geral, o PIP representa a quarta casa decimal da maioria dos pares de moeda. Exemplo: se o euro USD sobe 1.1000 para 1.1010, ele subiu 10 pips. Existem exceções, como o par do USD JPY, que trabalha com duas casas decimais. Então o cálculo é diferente, mas a lógica é a mesma. Número 5, pippets. Pippets é a fração do pip. Agora, vamos lá, vamos falar um pouco sobre pip. O pippet é a quinta casa decimal nos pares que trabalham com 4 casas, ok? O pippet é a quinta casa decimal nos pares que trabalham com 4 casas. Ou seja, 10 pippets é equivalente a um pip, ok? E um pip é equivalente a 10 pippets, ok? Isso permite mais precisão nas execuções e na leitura do gráfico. Então, quando você vê uma cotação tipo 1.10003, essa última casa é um pippet. Resumo final. Então anota aí, pessoal. Por que esse é o resumo que você vai levar dessa aula? Qual é o resumo que você vai levar? Número 1, o spread é a diferença entre o preço de compra e venda. É o principal custo operacional. Sua taxa de rolagem cobrada ou creditada quando você mantém uma operação de um dia para o outro. Ask, preço de compra, você paga por ele. Bid, preço de venda, você recebe por ele. PIP, unidade de medida de variação de preço, normalmente na quarta casa decimal. Pippet, fração do PIP, normalmente a quinta casa decimal.
Esses detalhes técnicos fazem total diferença no seu gerenciamento e na forma como você entende o comportamento do preço. Operar sem saber isso é operar no escuro. Mas aqui no método Feynman, tudo tem lógica, tudo é calculado. Na próxima aula a gente já vai começar a configurar o MetaTrader e olhar o gráfico com mais técnica. Bora para cima.